Boa madrugada, mais uma vez Lecter. Eu estou resolvendo as instalações elétricas às 3h20 da manhã. Eu peguei a prova 1 2018 e as questões são basicamente mais teóricas, assim, né? Relacionadas à semana 6 que vocês estudaram. Agradeço aí as inscrições, os comentários, o pessoal novo está chegando. Se vocês puderem aí replicar esse tipo de questão, de resolução para o pessoal, para a turma de vocês, eu já vou ser muito grato. Mais uma vez eu aviso que eu vou fazendo sem edição, né? E vamos começar. A questão é bem extensa, então eu, além de ler toda ela, eu dividi por partes, para que a gente não se confunda. Questão fácil de confundir o aluno. Ele quer que a gente identifique as que são corretas. Tá? Então, toda vez que eu faço prova e sempre que eu podia aconselhar meus alunos, eu já marcava aqui, corretas. Isso que confunde demais a pessoa está nervosa, ansiosa, chegou correndo, teve um dia agitado e por um lapso aí ela erra. Então a gente vai marcar só as corretas, né? Aqui ele vai falar de motores de corrente contínua. Volto a dizer, você vai encontrar isso sempre na semana 5 e semana 6. Basicamente semana 6 a maioria aqui. E eu dividi as questões, então vamos para a parte que eu dividi. Mais uma vez, além de eu marcar as corretas, não sei quantas são aqui, eu ainda vou ter que escolher a alternativa que satisfaça. Então, um fator complicador aí é a atenção. Pega uma questão extensa dessa, vai uma por uma que você diminui aí o risco de cometer um equívoco. Então eu vou resolver a A e a B primeiro, né? Reflita sobre as informações e identifique as corretas. Em um motor de corrente contínua, com excitação independente, em vazio e alimentado por fonte de corrente contínua constante, a rotação dobrará se a corrente de excitação dobrar. Bom, corrente de excitação, então eu tenho uma fonte aqui, ela gera uma corrente de excitação, ela vai passar por essa bobina ou pelas espiras ou pelo indutor. Tá vendo? 3 nomes. Ele gera um campo, esse campo tem um fluxo, e essa corrente de excitação, mediante esse campo, gera uma corrente aqui. Tá? Se eu dobrar essa corrente aqui, necessariamente a rotação vai dobrar? Essa é a pergunta? Não, não vai. Não tem uma relação muito direta, não. A questão é bem direcionada para o aluno falar, dobrou aqui, regra de 3, dobra lá. Não. Então eu ainda fiz aí um recorte e coloquei como funciona. Em um motor de corrente contínua com excitação independente, então, de novo, excitação independente, ou seja, interligação de um e outro, em vazio e alimentado por uma fonte de corrente contínua constante, a rotação dobrará se a excitação for reduzida à metade? Mesma resposta, não. Não vai. Tá. Uma coisa é a corrente. Eu tenho uma corrente de excitação, ela passa pelo indutor, ele gera um campo, e esse campo faz gerar aqui uma corrente. Não necessariamente vai fazer a rotação do meu motor aqui aumentar ou diminuir ou dobrar e assim for. Não. Aí eu já vou para C, D e E. O motor de indução de 4 polos, tem 4 polos, né? 1, 2, 3, 4. Apresenta rotação plena
a plena carga maior que o motor de indução de 8 polos? Não. Não é porque um é de 4 polos e o outro é de 8 polos, e um é de... o número de polos só não determina a rotação. Eu posso ter um motor de... Eu vou dar um exemplo de uma grande termoelétrica com, digamos aí, 26 polos. Esse polo é número sempre par, né? E eu ter o de outra com 36 polos. E não necessariamente a que tem mais polos vai ter uma rotação maior. Tá? Você compara as usinas aí, não é o número de polo que faz. Ele ajuda, mas ele não é 100%. Cuidado. D, ó, um motor de indução de 4 polos apresenta rotação a plena carga menor que um motor de indução de 8 polos. Não necessariamente, sabe por quê? Se eu tiver uma corrente de excitação enorme no de 4 polos, apesar dele ter 4 polos e o outro ter o dobro, essa sim pode me ajudar a ter uma carga maior ou menor. Então não depende do número de polos só. Tá. Fio terra deve ser conectado ao fio neutro e não precisa chegar nas tomadas da instalação. Gente, se você tiver um fio terra e ligar ele no neutro, tá ok. E não descarregar isso na tomada, ele não serve para nada. Eu vou mostrar no circuito estrela, no circuito estrela ou Y. Eu acho que essa imagem vocês não tiveram na aula. Lembra, a gente tinha fase 1, 2, 3, 120 graus entre elas, né? Esse ponto aqui é o neutro, tá? O neutro é onde ele liga as três. O fio terra ele está aqui, ó. Exemplo, eu tive um aumento muito grande de voltagem, uma diferença de voltagem dessa para essa. Naturalmente as três deveriam ser iguais, mas eu tive um problema na minha máquina e essa aqui ficou com mais voltagem ou maior corrente. A diferença ela vai para o terra. Então, o fio terra ele tem que ser um fio independente do fio neutro. O fio neutro é esse, o terra é independente. E deve chegar a todas as tomadas de instalação. Nesse caso aqui eu estou colocando direto na terra, mas poderia chegar nas tomadas. Essa resposta aqui é certa. Aí ele vai falar no G, então a primeira certa é F. Né? Aí o aluno que quer se precaver e tal, ele pode voltar aqui, ó, F e F. Essas duas aqui estão certas, então ele já arrisca essa e essa. Então, fica em dúvida entre B e D. Tá? Falou em fio terra, lembra disso aqui, ó. Resolve aí 90% desse tipo de questão. A reatância síncrona saturada de um gerador síncrono é maior do que a reatância síncrona não saturada. Quem assistiu a aula, reatância síncrona não saturada tem um determinado valor, né, que é voltagem sobre corrente, né, lembrando que reatância é em ohm, e a saturada é voltagem sobre corrente, só que ela tem um componentezinho aqui. Então ela não é. A reatância síncrona saturada de um gerador síncrono é menor que a reatância síncrona não saturada. Também não, porque existe um fator de ajuste que vocês devem ter visto na aula, ele é um multiplicativo. Então, para eu trazer da não saturada para saturada, eu posso fazer essa multiplicação, ele sendo um número
menor do que 1, ele faz com que ela caia. Isso está na aula 6, eu aconselho que vocês olhem com cuidado. Isso aqui ele faz um truque aí na mente para ver se derruba vocês. Aí não é essa a questão. O I, ó. Para o motor de indução conseguir partir, o conjugado de partida do motor deve ser maior do que o conjugado resistente da carga. Esse aqui eu concordo. Eu colocaria verdadeiro. Sabe por quê? Lembra na aula que eu falei para vocês de motores, que eu coloquei um motor, eu falei, geralmente o motor ele começa a partida com o motor estrela, né, ou Y, tanto faz. Ele está aterrado. Quando ele chega a 90% da rotação nominal dele, do que ele pode fazer, aí você vai economizar corrente, né? Você tem uma diferença aí de corrente. E aí sim ele starta o motor triângulo ou delta. Então é verdade. Então eu já marcaria essa resposta I aqui também. Como a F eu marquei, eu teria que voltar aqui. F e I. Eu ia marcar essa aqui, ó. Deixa eu ver se tem mais. E J. Me desculpe, eu estou um pouco cansado. Para o motor de indução conseguir acionar uma carga, o conjugado nominal deve ser maior que o conjugado resistente da carga. Não. Se o conjugado nominal for maior que o conjugado resistente da carga, você não vai conseguir a partida aí dele. Em um disjuntor de proteção térmica eletromagnética, eu falei de disjuntores aí em uma das aulas, né? Durante o curto-circuito, a proteção térmica atua primeiro, de jeito nenhum. Você tem um curto-circuito no seu disjuntor, a primeira coisa que ele dispara é tirar a corrente elétrica. Ele desliga a corrente elétrica. Quem assistiu a aula, lembra da aula que eu falei sobre choques, como o que você faz, como que são os disjuntores, como que é um quadro ideal de disjuntor, como que é geralmente. Na prática, você desliga e ele derruba primeiro a proteção eletromagnética, a proteção elétrica. Tá? A proteção térmica, ela vai atuar posteriormente, porque parou de passar corrente, digamos que a fiação parou de esquentar. Deixa eu ver aqui. Em um disjuntor de proteção com proteção térmica e eletromagnética submetido à corrente elétrica de sobrecarga, a proteção térmica atuará não. Muito parecido com esse. Corrente muito alta, ele desarma a eletromagnética. Sempre ele vai desarmar. Isso aí você já teve na sua casa. Ligou o chuveiro, fiação do chuveiro fina, ligou o ferro de passar. Ele não vai esfriar primeiro, ele não vai ter a proteção térmica primeiro. Primeiro ele desarma o disjuntor elétrico. Tá? Essas duas aqui vocês, com certeza, aí, por experiência, né, de vida, que a gente sempre leva muito coloca muito em evidência, quem tem experiência de vida aqui já teria jogado fora essas duas. Então, eu coloquei aí que a F e a I estão certas, né? Deu um zoom bem fantasmagórico aí. Eu marcaria a alternativa B. Eu não sei qual que é o gabarito da Univesp, mas essa é a minha opinião. Eu desejo uma boa prova a vocês. Eu fiz 4 questões da prova P1, que existiam só 4 mesmo, né? Eu agradeço o apoio de todos. A voz está assim que já viu que estou cansado. Mas sucesso a todos. Pessoal, compartilha isso com o pessoal da turma de vocês. Talvez um ato tão pequenininho você diminua aí um pouquinho da evasão ou diminua aí a desistência de um colega, aí, um amigo de turma, tá bom? Obrigado. Obrigado aos inscritos nossos.